Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nós temos explorado nessa terceira temporada os mitos, as parábolas, os contos, porque sabemos que é a linguagem do inconsciente. É no inconsciente onde estão arquivados os nossos registros de experiências passadas e muitas vezes é de lá que vem, que brota a origem dos nossos comportamentos, dos nossos padrões, da forma como temos agido, nossas atitudes, nossa forma de pensar, nossas escolhas, elas são muito direcionadas, orientadas, influenciadas pelos conteúdos do inconsciente. Então, nosso objetivo nessa terceira temporada é tentar acessar, é tentar conversar com esse mundo desconhecido pelo ego, desconhecido do mundo de fora, esse mundo lá do nosso inconsciente, de dentro de nós. E a linguagem dele é a linguagem simbólica. Por isso que nos sonhos, a gente tem sonhos que são estranhos, que parecem fantasiosos, fantasiosos para a consciência que pensa racionalmente. Mas pensando em termos simbólicos, tem muita sabedoria nos sonhos, nos mitos, parábolas, tanto que Jesus utilizou desse recurso. Ele contou para a gente muitas parábolas porque ele sabia que ele estava acessando nossas atitudes, nossa forma de pensar, nosso estado de espírito lá na sua raiz, lá no inconsciente. E para a gente perceber que essa linguagem, essa sabedoria de vida, ela é universal, ela não é privilégio de uma ou outra religião, ela é aquisição, ela é valor, ela é tesouro da humanidade. Em todas as épocas, em todas as civilizações, sempre a humanidade utilizou do recurso dos mitos, dos contos, das histórias, das narrativas lendárias, das parábolas, para promover o seu desenvolvimento espiritual, psicológico, pessoal. Então, para a gente perceber isso, quanto que essa sabedoria, essa inteligência simbólica, ela é universal, eu hoje trouxe para pensarmos, para refletirmos um mito, que é uma história, uma narrativa que vai ser encontrada lá nos livros do hinduísmo, a religião da Índia. É uma religião que já é praticada desde antes de Cristo. 5, 6 séculos antes de Jesus, já se instituía como religião o hinduísmo. Então é de lá que a gente trouxe hoje uma história, um mito, para a gente analisar pelo ponto de vista da psicologia espírita, pelo ponto de vista do autoconhecimento, da reforma íntima. O mito é conhecido como o mito de Shiva e Shakti. São dois deuses do hinduísmo. Então, Shiva, como a gente vê aí na imagem, ele tem essa forma masculina, ele é um deus, ele foi descrito em 4000 antes de Cristo e o significado do seu nome, Shiva, é o auspicioso, vem da língua do sânscrito. O que Shiva representa? É a personificação da consciência, né? Tem a ver com a criação, então é a personificação da consciência, ou seja, é o momento em que eu tomo consciência, em que eu me identifico como um ser único. Ele tem a ver com o poder da criação também. E dentro da sua história, é óbvio que a gente vai fazer um resumo, né? E depois, quem se interessar e ficar curioso, se achar que vale a pena, pode fazer uma leitura mais detalhada, porque o mito é longo. Mas o nosso objetivo aqui é só pensar alguns pontos dele para depois fazer a nossa análise, a nossa reflexão. Bom, durante a narração da sua história, da história desse deus, Shiva, conta que ele foi tentado ou provocado ou perseguido, né, pelos demônios e
e ele, duas investidas foram as principais. Ele foi ameaçado por uma cobra e depois por um tigre. E aí, para ser assassinado. E ele consegue vencer esses dois elementos, né? E veja que interessante, aí a gente já começa a ter alguma sabedoria, a gente já começa a perceber algumas coisas em termos de atitude diferente. Por quê? Porque a cobra ele não matou. Ele disse: eu não preciso matar a cobra, não preciso exterminá-la, eu não preciso destruí-la. Eu consigo domesticá-la, domá-la, encantá-la. Então, ele consegue ter uma ascendência sobre a cobra que ele faz com que a cobra fique depois a serviço dele. Então, ele usa a cobra. Ele aprende a dominar a cobra. Então, é como se a cobra se tornasse um recurso dele. Então, ele anda com essa cobra, como está na foto aí, enrolada no pescoço. Ela está viva, mas ela serve a ele. Quando ele encontra o tigre, ele percebe que o tigre não seria interessante ele tomar a mesma atitude. Então ele não se propõe a domesticá-lo, ele entende que ali é necessária uma atitude mais rigorosa. É necessário que se mate, que se interrompa aquele instrumento. Não é um instrumento que vai me servir para eu utilizar. Quando eu digo instrumento, estou pensando em recurso psicológico. Por exemplo, eu posso xingar, posso brigar. Então, de repente, isso pode ser um instrumento. Às vezes, é um instrumento que, se eu domar, vai me ajudar. Porque eu vou, de vez em quando, poder ser firme e dizer um não para aquele que precisa ouvir um não. Então, eu consigo domar essa força instintiva e usá-la ao meu favor. Mas às vezes essa força ela seria demais e eu não conseguiria domá-la, ou seja, eu me perderia por ela. Então às vezes eu tenho que dizer assim, olha, eu não consigo controlar a violência, então é melhor que eu nunca a utilize, porque se eu deixar essa violência falar através de mim, eu não vou parar numa voz firme. Provavelmente eu vou, como a gente costuma dizer, partir para a ignorância, eu vou me extravasar, extrapolar. Então ele está mostrando que, dependendo daquilo que a gente descobre, às vezes a gente transforma em oportunidade e em recurso, e às vezes é melhor não, porque a gente se perderia. Então, no caso do tigre, ele assassina o tigre e ele utiliza como recurso a veste. Então ele pega a pele e veja aí na foto que ele está sentado em posição de lótus sobre a pele do tigre. Então ele fez um uso também, mas é um uso pacífico, passivo, não é um instrumento atuante como é a cobra que continua viva. Então percebe como que ele já, ao ler o mito, a gente já está trabalhando internamente, pensando, quando algo se me apresenta, tem vezes que a minha atitude é calma, domestica, conversa, muda. Às vezes é uma atitude, mas não posso me misturar com isso porque vou me perder nisso, é preciso que eu interrompa. Quando a gente fala, por exemplo, de vício, a gente vai entrar num vício que dificilmente você vai conseguir se controlar, de droga, de bebida. Então, é isso, não. Isso daqui eu já interrompo, eu não vou me meter nisso, porque depois eu não sei se eu consigo lidar com isso e capaz que isso acabe me matando, né? Percebe como que é a conversa simbólica? O quanto que nós estamos falando de cobra, de tigre? Não estamos falando de cobra, de tigre. Nós estamos usando o símbolo de cobra e de tigre para conversarmos com nossos próprios conteúdos. Esse é o diálogo com o inconsciente. O que mais que Shiva representa? Shiva é esse grande destruidor. Ele destrói o universo para que ele possa ser recriado, para eliminar as ilusões e defeitos do mundo, abrindo caminho para desenvolvimentos positivos. O que ele está dizendo aqui? Que a destruição faz parte da lei da natureza. E o Espiritismo também diz. Nós temos um capítulo no Livro dos Espíritos que é da lei de destruição. No entanto, a gente vivendo o nosso dia a dia, a gente dificilmente tem essa compreensão. A gente não gosta de nada que é destruído. Se dependesse da gente, nada mudava, tudo ficava exatamente como está.
Quantas vezes a gente olha para trás e fala, nossa, quando aquilo foi destruído, pode ser uma coisa, pode ser um relacionamento, pode ser uma ilusão. Ah, eu achei que era o fim do mundo. E depois eu percebi que foi uma ótima coisa que me aconteceu. Porque ao ser destruído uma coisa, outra foi criada no seu lugar. É parte da lei da natureza esse ciclo de destruição, transformação, recriação, destruição, transformação, recriação. Isso é natural. Mas a gente não gosta, a gente se opõe, a gente gosta do que é estático, a gente não quer mudança, a gente quer que tudo fique do jeito que está, né? A gente tem essa tendência, a gente não gosta. Às vezes a gente fala assim, mas escuta, tá ruim do jeito que tá. Ai, não, mas pelo menos eu já conheço esse ruim. Vai que eu mude e o negócio fica pior. Então, olha o modus operandi que costuma atuar na humanidade, né? Então, os hindus, eles trazem essa consciência, como o espiritismo também traz, é necessária a destruição, porque se não tivesse destruição, não teria uma nova criação. A gente evoluiu muito porque a gente soube deixar para trás aquilo que não funcionava mais. E o Shiva, ele tem também mais símbolos, ele traz o tridente, que está aí na mão, numa das mãos, ele tem 4 braços, né? Esse tridente tem a função de eliminar a ignorância, então é um símbolo também para a gente sempre pensar que eu tenho que ter essa arma para me distanciar da ignorância, para criar conhecimento. Tem uma mão, uma das mãos dele, eu acho que é aquela que está segurando alguma coisinha aqui do lado, ela é uma solicitação de bênção, representa o pedido de bênção. Ele tem um terceiro olho, que é uma pedrinha aqui, que representa um olhar para dentro, ou seja, esses olhos olham o mundo objetivo, enquanto que esse olha o mundo subjetivo, olha para mim. Como é importante isso, né? E a gente fala também no Espiritismo que esse mundo de regeneração vai despertar mais a intuição, vai trazer mais necessidade de olhar para dentro, de orar, de meditar, de estar com Deus, vai desenvolver mais nossa espiritualidade. Tá vendo como que elas se conversam? Às vezes a gente tem tanto preconceito, mas na verdade tudo que existe aqui é criação de Deus. E tudo aquilo que o homem usa, pensa, cria, imagina, também faz parte do seu processo evolutivo. Por isso que não tem sentido a gente ter preconceito com outras religiões, tradições. Tudo depende do momento, da sua necessidade, do que para você faz sentido. Mas tudo são experiências. A gente sempre vai ser provocado. Não importa se eu esteja lendo o Livro dos Espíritos ou, por exemplo, lendo um texto como esse de Shiva. De qualquer forma, eu vou ser provocada, vai me gerar reflexões. Sempre tem oportunidade de crescimento. E dependendo do estágio evolutivo, do seu nível de consciência, uma ou outra linha faz mais sentido, né? Então, para a gente hoje é o Cristo, são os ensinos espíritas, né? Mas nem sempre. É provável que em vidas passadas a gente já tenha se desenvolvido com base em outras religiões, né? Então, por que preconceito? Tudo é útil, não sempre é possível tirar um fim útil quando a gente usa a experiência realmente para crescer. Bom, então interessante aí a gente pensar que os hindus, eles trabalham mais essa questão do negativo, do lado escuro, como algo natural. Não existe ali tanto estímulo ao afaste o mal, condene o mal, destrua o mal. O hinduísmo vai trazer o mal como um aspecto da natureza que precisa ser, de vez em quando, domado, de vez em quando ele precisa ser interrompido, mas ainda assim eu tiro proveito dele porque eu pego a pele e uso para servir para mim de cobertor ou de tapete. Então, ele vem mostrar para a gente que eu não preciso me isolar daquilo que me atrapalha, daquilo que me prejudica, daquilo que me põe em risco. Eu posso interagir com aquilo e transformar aquilo ao meu favor. Então não é uma ideia de se afaste do mal, é uma ideia de enfrente e supere o mal. Veja que interessante, né? Bom, então fazendo aí um resumo, no próximo slide a gente tem
Shiva como símbolos de ser o criador e o destruidor, e é isso, né? O mesmo Deus que permite que uma árvore morra é o mesmo Deus que faz com que ela brote de uma semente. É natureza cíclica, né? Olha que lindo. Ele pode representar também o self e a sombra, ou seja, o nosso eu espiritual. O espírito, sombra, porque eu não sei de fato quem eu sou ainda. Eu sou inconsciente de mim mesmo. O que que eu sei de mim? O que eu sei de mim é o que eu tenho consciência de quem eu sou. Agora, eu sei o que eu fui 3 vidas para trás? Não. Eu sei o meu percurso evolutivo desde quando eu fui criada? Não. Então, essa sombra é o inconsciente nosso, é onde estão arquivados todas as nossas experiências passadas. Então, é o espírito inteiro, né? É o self, é o ser total. Então, Shiva representa esse espírito, esse ser total, né? Esse eu total, o meu eu verdadeiro, que não é o eu atual. Eu, Cris, sou uma coisa pequenininha assim, essa que eu estou hoje, perto das potencialidades que eu carrego. Porque eu já vivi em outros lugares, eu já fiz muitas outras coisas muito diferentes das que eu faço hoje. Ainda que eu traga nas minhas tendências, né? Eu traga os meus outros eus, eu não sou capaz de, numa vida, viver todas as experiências que eu já vivi. Eu não sou capaz de representar ou expressar tudo aquilo que eu carrego. Então, o meu eu total é esse espírito. E o meu eu atual é a personalidade que eu visto hoje. Então, Shiva representa esse ser total. Ele também representa a prudência. Ele não sai matando, fugindo, aniquilando. Ele pensa, essa daqui eu vou dominar, aquele ali eu preciso interromper a vida, eu até uso a pele dele, mas eu não vou deixar ele vivo porque ele pode me prejudicar. Ele é prudente, ele analisa, ele reflete, ele planeja e ele age. Ele não é impulsivo. O que mais? Ele também é um símbolo de destruição para renovação. Ele destrói não no sentido negativo de quem está com raiva e jogou, né, chutou o balde, como a gente diz, não. Ele destrói com a finalidade de fazer aquilo ser evoluído. Ele destrói para progredir, para transformar. Ele também é um símbolo de quem vence a ignorância, os objetos que ele usa, né? Busca conexão com Deus e olha para dentro. Então, o tridente, vencer a ignorância, eu preciso aprender, ampliar minha consciência, saber mais, estudar. Eu preciso buscar a conexão com Deus a hora que eu peço a bênção, eu preciso lembrar de trazer essa proximidade com a espiritualidade e eu preciso olhar para dentro. Então, olha quantas mensagens que são orientações de vida. Quando eu olho sobre isso, eu já estou em um processo de pensamento, reflexão, ponderação. Eu já não vou ser a mesma pessoa depois que eu parei para olhar quem é esse Shiva, o que ele fez, o que ele simboliza, o que ele conta. Eu já sou uma pessoa diferente. Eu já me pus em pensamentos e reflexões que certamente vão provocar em mim alguma mudança. Então, Shiva, a gente vai pensar nele como esse espírito, essa força do espírito, né? Ele é o nosso norteador. O espírito é o meu eu total. É quem sabe para onde eu devo ir, é o meu propósito de vida. Então, Shiva é esse espírito que me norteia, é essa força de espírito. E ele simboliza o masculino, sempre essa junção, né? Das polaridades que se completam, complementam, né? Não no sentido de que se eu não tiver o outro lado, eu não sou inteiro. Sempre eu sou inteiro. Mas como inteiro eu trago polaridades? Porque eu, como ser, sou feminino e masculino. Estou expressando a minha feminilidade no meu corpo, mas eu carrego a força masculina no meu íntimo. Né? É o que Jung descreveu como ânima e ânimos. Estou me expressando de uma forma masculina, mas carrego uma certa polaridade feminina no meu inconsciente. Né? Então, é isso que nos forma, é isso que nos faz ser forte e fracos. Isso é ser natural, não tem que ser só forte. Eu tenho que falar, tem hora que eu sou muito forte, tem hora que eu sou muito fraca.
Você veja que Jesus, às vezes ele era essa mãe que deixai vir as minhas criancinhas, né? Bem materno. E outra vez ele entra lá no templo e ele expulsa os vendilhões. É o pai que põe a casa para funcionar quando a criançada está fazendo birra e seja lá o que for. Isso é ser um ser total. É ter consciência de que a gente deve integrar as polaridades e não brigar com elas, querendo ser só uma coisa ou só outra, né? Então esse é o Shiva. Agora vamos lá para a companheira dele, a que complementa. O feminino desse mito, desse conto, ela se chama Shakti. O que ela nos representa, essa moça linda da foto aí? Ela representa, em sânscrito, Shakti significa ser capaz, empoderar. Ela representa a energia, a natureza. Shakti vai ser o movimento, o gás, o combustível, o azeite da lamparina. Shiva é a lamparina, Shakti é o azeite da lamparina. Tá vendo como que precisa desses dois? O Shakti, Shiva é o que? É o norte, é a força. Shiva é o que faz o movimento ir em direção ao objetivo, ao norte. É o que dá combustível, é o que movimenta. Ela pode ser descrita também como força divina, restauradora do equilíbrio. Então, Shiva destrói e Shakti ajuda a ter energia, movimento, processo para reconstruir. Ela é o que vai, o veículo da mudança, da transformação. Shiva é o observador, Shakti é a observada. Somente quando Shiva e Shakti se combinam é que criação, movimento e ação surgem. É como se Shiva tivesse o plano e a Shakti ajuda a pôr em ação. Então precisa desses componentes. Se eu sou, a gente já começa a simbolizar. Se eu sou só Shiva, eu sou aquela pessoa que só planeja. Planeja, 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 planeja e morre com 300 projetos no computador ou na gaveta. Se eu sou apenas Shakti, eu sou aquela que se movimenta, mas não sabe de onde vai, de onde saiu e nem para onde vai. Vive fazendo um monte de coisas e também não chega a lugar nenhum. Se ocupa e não se realiza, não atingiu um propósito, um objetivo. Mas se a gente junta Shiva com todos os seus planos, o seu norte, o seu objetivo, com Shakti, que é a energia de ação, a gente executa o plano. Então a gente tem uma vida com propósito. Eu idealizei, eu pus o meu norte Shiva. Shakti me ajudou a ter energia para ir lá executar. Né? Então é essa combinação dessas duas instâncias que são internas. Nós não estamos falando de um Shiva que está lá fora, de uma Shakti que está por aí andando. Nós estamos falando de forças divinas em nós, aspectos espirituais, potências de vida, de expressão. Shiva é meu lado planejador, o meu espírito, o ser, o que fala para onde eu tenho que ir, o meu norte. Shakti é o meu lado que me dá energia para andar, que me faz ir, que tem gás, que tem combustível, que tem azeite para acender a minha lamparina. Eu preciso dessas duas energias, dessas duas forças divinas em mim, para eu conseguir executar um bom plano de vida, né? Propósito. Então, Shiva representa o não manifesto e Shakti o manifesto, o executável. Shiva planeja no mundo dos ideais, Shakti mostra como faz no mundo do concreto. Shiva é o sem forma, espírito. Shakti, o formado, é o expresso, é o executado, é o objetivo alcançado. Então, Shakti pra gente, a gente fica com isso, é esse gás, a vontade, o movimento, a energia, o combustível. Um dá o norte e o outro ajuda a chegar nesse norte. É o alimento que vai fazer aquilo ser processado. Então, fazendo um resumo, a gente tem Shakti, essa energia, é uma força que movimenta. A gente pode pensar se Shiva era o self, o ser total, a sombra, tudo que a gente gente pode pensar que Shakti é o ego que faz executar hoje o que o espírito sabe que precisa.
Então o espírito vem para a Terra com sua programação, seu planejamento, e o ego, que é o eu atual, me ajuda a pôr a mão na massa. É o ego que me tira da cama e fala: vamos, Cris, chega de preguiça, hoje é dia de trabalhar, de estudar, de fazer, de acontecer, de cuidar de filho, de casa, seja lá o que for. É o ego que me ajuda a ter coragem de enfrentar, de ir para lugar que eu não conheço. O self planeja, o ego ajuda a executar. Então a gente pode pensar nessa energia psíquica. A gente pensa também, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa energia psíquica, que é esse agir, esse movimentar, é o ir em direção. Shakti também pode ser falada, pode ser exemplificada como experiências que desenvolvem crescimento, empoderamento. É o ir, experimentar, vivenciar, testar, aprender, crescer, né? Movimento. A gente pode pensar também em Shakti como o enfrentamento, então nada de desculpas, nada de vitimização, nada de procrastinação. Se eu tenho uma Shakti bem legal, eu não procrastino, eu não sento e choro e espero o Salvador chegar, eu não fico me pondo de vítima e dando mil desculpas. Quando eu estou nessa posição, está me faltando Shakti. Cadê a Shakti? Desperta ela. Faz com que ela te dê energia de enfrentar a vida, de vencer, de superar, de crescer. Então, o Shakti nos tira desse estado de prostração, vitimismo, coitadismo, desculpismo e faz com que a gente lute por aquilo que a gente precisa. É quem nos tira do lugar, é quem nos transforma, é quem nos ajuda a caminhar. Então, Shiva fala o quê? E Shiva fala o quê e Shakti fala como. Shiva fala, vamos para lá. E Shakti fala, pode deixar que eu faço sua perninha andar em direção a esse lugar. É uma combinação de forças, né? Então vamos lá para a Joana. Agora a gente vai trazer as nossas reflexões pela psicologia espírita. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 3, Joana nos fala a respeito desse olhar para dentro, da importância da gente ter como hábito a prática da visão interna, ou seja, exercitar olhar para dentro. A gente olha tanto para fora, a gente olha para o que o vizinho tem, para o que o outro conquistou, o que a outra está publicando no Instagram, que lugar que esse fulano está viajando, a gente olha tanto para fora. A gente olha para as coisas que a gente quer ter. Quando que a gente olha para dentro? Para eu ver como eu estou me saindo, o que eu ando sentindo, onde estão os sonhos que eu tive um dia, em que pé que eles estão. Quando que eu olho para mim? Quando eu pergunto para mim se eu estou feliz onde eu estou, se eu desejo outras coisas diferentes. Quando que eu olho para mim e me pergunto por que eu falei tão asperamente com a outra pessoa, por que eu tive raiva do fulano? Quando eu faço esse olhar para dentro? Então, Joana diz assim, desse terceiro olho, né? O reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser, né? Então, o que Joana está dizendo? Um pouco, em um parágrafo, ela resumiu o que a gente falou até agora, né? Então, ela está dizendo isso, precisa que a gente olhe para dentro, né? Shiva, é preciso que a gente tenha essa vontade de prosperar, de aprender, de desenvolver. É Shakti, vai, luta, não desista, tenta, tem energia, esperança, tudo vale a pena, né? Não importa se a experiência é positiva ou negativa, você vai aprender sempre. Então, Joana está nos convidando para olhar para dentro, para penetrar nesse mundo, para buscar esse abismo, para ter planos de vida, propósito de vida, para ter energia para movimentar isso. É cuidar de si, é se conhecer, é se amar. Essa é a proposta, né? Então, qual é o seu propósito? Você tem olhado para dentro para descobrir
que você lá no fundo veio fazer? Não que você tenha uma tarefa específica, mas certamente você tem um norte planejado. Não que você precisa saber onde você vai trabalhar, com quem você vai casar, não é isso. Mas é o que em mim precisa ser desenvolvido, o que em mim precisa ser reconhecido, transformado e iluminado. Quais as minhas tendências que eu preciso mexer, eu preciso conhecer, eu preciso integrar? Quais habilidades que estão muito adormecidas, que precisam ser trabalhadas? Isso tudo é uma visão para dentro, é olhar para si. É o que Shiva nos convida a fazer com esse olhar para dentro, né? Que mais? Pensando agora no mito, né, no sentido de transformação, destruição, transformação e criação, a gente pode pensar assim, lá em O Homem Integral, capítulo 4, e também no capítulo 10 de O Ser Consciente, Joana fala a respeito dessa destruição, dessa transformação. Então ela diz assim: é necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações do arcaico, do ultrapassado. Ninguém tem coisa alguma no mundo, nem corpo, nem valores amoedados, nem pessoas sob domínio. A incessante transformação vigente no cosmo tudo altera a cada instante. E o vivo de agora está morto logo mais. O dominador torna-se vítima, o corpo se dilui, os objetos passam de mãos, enfim. Nós estamos num mundo de reforma constante. Destruição, transformação, recriação constante. Pensando no lado psicológico, né? Voltando para dentro, a gente pode pensar assim. Na psicologia, a gente tem um termo que chama diferenciação. Jung, quando ele foi descrever os processos psicológicos, ele se apoiou bastante na alquimia. E os processos alquímicos, que lá do latim é coagulatio, enfim, tem as palavras lá em latim, mas que na nossa língua seria coagular, aglutinar, dissolver, endurecer, enrijecer, amolecer. Então, processos alquímicos, né, mexer com a química é isso, é mexer com estados. Tem hora que aquilo está condensado, duro, denso, tem hora que aquilo se amoleceu e ficou fluido, tem hora que aquilo evaporou e se tornou gás. A mesma coisa que acontece no mundo fora, nas transformações químicas, acontece também no nosso inconsciente. Nós temos conteúdos que estão enrijecidos, que estão duros, endurecidos, que nos atormentam, que são nós. Às vezes ele se manifesta até no corpo, no soma. Então a gente diz assim: ah, você tem um nódulo no pulmão? Você tem um nó no pulmão? Será que esse nó no pulmão não é a expressão concreta de um nó emocional, de um nó psicológico, né? Psicossomática. Será que você não traz, por exemplo, um nó que é uma experiência enrijecida de muita tristeza que ficou lá densa, dura, e ela está sendo transferida, expressa no corpo na forma de um nódulo? Só uma pontinha para a gente perceber o quanto tudo é integrado, o quanto a gente é uma única coisa. Aquilo que está na psique não fica, no inconsciente não fica só lá, se manifesta na vida real. Vai marcar presença, seja na forma de uma atitude, seja na forma de um problema somático, né? Então, o papel, por exemplo, do autoconhecimento, da reforma íntima, de uma terapia, é você ir lá e tentar descobrir onde está esse nó e tentar dissolver. Como? Como que eu dissolvo? Eu dissolvo fazendo assim, né? Eu pego um nó de um novelo, ou às vezes a nossa bijuteria que ela resolve dar aquele nó e você fica lá. É isso. E aí tem uma expressão da psicologia que é diferenciar, né?
Separa, a gente falou isso também no episódio do joio e do trigo. Separa o que, que é aqui, o que, que é dali, o que, que é de hoje, o que, que é de ontem, o que, que é meu, o que, que não é meu, o que, que era da cultura da minha mãe. Então, ao fazer esse processo de diferenciar, de dissolver, de desmembrar, eu tiro a tensão emocional que estava ali densa. Dá um sentido de relaxamento. E eu consigo trazer um pouco mais de paz, de tranquilidade, eu acerto, eu ajeito, eu organizo as coisas. Então, é isso que Joana vai falar, né? Desse processo de coagular, dissolver. Tem coisas que às vezes são muito fluidas. A gente vê, tem coisas que você fala, nossa, tá muito largado, muito perdido. Eu sinto que eu não tô organizando nada. Eu começo a fazer umas coisas, então tá na hora de juntar. Tá na hora de coagular. Tá muito solto, vamos lá. Esse muito solto também não é bom. Então são processos psicológicos. Que de vez em quando eu preciso relaxar, de vez em quando eu preciso enrijecer. Não tem gente que você fala, tá muito relaxada. Vamos fazer alguma coisa da vida. Vai, faz um alicerce, toma conta da vida, faça um programa. Põe uma meta, corra atrás. O que eu estou dizendo? Enrijeça, fortaleça, né? Torne-se pilar. E tem hora que eu falo, nossa, você tá demais assim, relaxa um pouco, se solta. São processos psicológicos que vão nos favorecendo o equilíbrio, o autoconhecimento. Então, Joana diz isso. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Por fim, por tal fim, para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das astrificações, estratificações, do arcaico, do ultrapassado. Tá vendo? É isso. O que ela está dizendo? Tem horas que a gente vai precisar fazer. Ninguém tem coisa alguma no mundo para sempre, nem corpo, nem bens. A incessante transformação vigente no cosmos altera tudo. Então, o que hoje está assim, amanhã está assim, o que hoje é meu, amanhã passa de mão, o que hoje eu entendo como verdade, amanhã eu já questiono. Destruição, transformação, criação. Tá vendo? Shiva e Shakti atuando. Então, Joana nos fala a respeito da necessidade dessa destruição, dessas reformas. Não tem como eu sair do ponto A para o ponto B pensando em progresso sem eu deixar de lado algumas coisas, abrir mão, destruir, domar, matar. Eu preciso dessas transformações para poder chegar num ponto mais elevado, né? Tem uma frase de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, que ele fala: é preciso que eu suporte uma ou duas larvas ou lagartas se eu quiser conhecer as borboletas, né? É isso. Eu vou ter que lidar com um pouco de incômodo, destruição, reforma. Quando a gente está na terapia, a gente às vezes fala: ai meu Deus, eu não tô aguentando, fiquei pior. Ou às vezes a gente vai desenvolver a mediunidade e fala: nossa, que tormento, mas é isso. Para sair do ponto A e ir para o ponto B em termos de desenvolvimento, o caminho eu vou ter que suportar algumas lagartas ou larvas se eu quiser no fim conhecer as borboletas, né? Faz parte. Toda reforma requer um certo sacrifício nosso. Então, Joana fala da transformação, Joana fala do movimento, Joana fala da força de vida, de Shakti, e aí que eu trouxe a questão da energia psíquica. Antes da gente ler Joana, vamos pensar um pouquinho nessa energia psíquica. Então, é assim, Freud veio e, simplificando muito, ele trouxe a questão da libido e mostrou pra gente o quanto que a libido é essa energia motivadora, o quanto que a minha busca por esse prazer, por esse desejo, né, no caso dele sexual, faz com que eu faça escolhas, eu tome atitudes, eu reprima conteúdos que o meu superego condene. Então, eu me movimento muito com base nessa energia que ele chama de libido. Então, a libido faz com que eu quero ir lá porque eu quero experimentar aquele prazer, eu busco isso, eu desejei isso não pode, então eu reprimo, eu jogo para o inconsciente. Então, ele dizia que o inconsciente nada mais é do que um monte de conteúdos que estavam um dia na consciência, mas foram reprimidos e foram sendo jogados lá no inconsciente, né? Porque eu não posso pensar nisso, que coisa feia, joga para o inconsciente. Tive um desejo, não posso desejar, joga para o inconsciente. De qualquer forma, ele diz que essa libido é que faz a gente tomar atitudes. Se eu quero, eu vou atrás, se eu tenho vergonha, eu reprimo, mas é isso que vai me dando energia para viver e fazer escolhas e tomar decisões e me movimentar. Na sequência, Jung
continua estudando isso, mas ele questiona, ele diz assim, eu acho que essa energia ela não é só sexual, ela não tem só como base os desejos e as atrações sexuais. Eu acho que ela é uma energia muito mais de vida, de criação, do que só expressa pela libido sexual. Então, ele muda o termo, ele usa um novo termo. Freud continua com a questão da libido e Jung fala sobre a energia psíquica. Então ele diz, energia psíquica é essa energia, esse combustível que a gente tem na psique, que faz com que a gente se movimente, que faz com que a gente tenha ânimo para ir ou não. Então ele diz assim, quando essa energia psíquica está direcionada para o mundo de fora, ou seja, como se eu tivesse um holofote e eu mostro a luz do holofote para o mundo de fora, a energia psíquica em mim vai me levar a executar coisas lá fora. Então eu quero estudar e fazer quero trabalhar de dia, estudar à noite, porque eu quero crescer no meu trabalho, porque eu quero comprar essa casa, porque eu quero fazer uma viagem, porque eu quero aprender uma língua nova. Eu estou me movimentando lá fora. A energia psíquica está me levando para fora. Ele chama isso de um movimento de projeção porque eu estou indo para frente, eu estou indo para o mundo, eu estou indo para a vida. Às vezes eu encontro alguma coisa lá fora que me desestrutura, que me causa medo, dor, sofrimento, dúvida, e eu paro. Aí, naturalmente, essa energia psíquica, ela vai virar o holofote para mim mesma. Então, nessa hora, eu perco um pouco a vontade de ficar indo lá fora, e isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para todo lugar, e eu me recolho um pouco. Por quê? Porque a minha energia psíquica está me direcionando para dentro. Eu preciso ir lá dentro de mim agora e entender por que eu senti isso, por que eu passei aquilo, por que eu ando muito triste, por que eu ando desanimada. Então eu vou fazer esses diálogos internos, eu vou visitar um pouco o meu próprio mundo, eu vou circular um pouco pelos meus espaços, vou rever meus conteúdos. Chega uma hora que eu entendo. Eu percebo que às vezes eu estava muito assim ou muito assado, aí eu me modifico um pouco em termos de atitude, eu mudo um pouco minha forma de pensar, eu faço umas escolhas um pouco diferentes, mudo alguns hábitos, aí eu fico bem. Aí o que a minha energia psíquica faz? Pronto, você deu uma recalibrada, uma reconfigurada, agora vamos. Volta a energia psíquica para fora e vamos para a vida de novo, e vai conquistar, e vai viver. É um ciclo. Quando eu estou para fora, movimento a gente chama de projeção, Jung chamou de projeção. Quando ele volta para dentro, me recolho, dá licença um pouquinho, gente, não estou em depressão, não é patologia, é só movimento natural. Deixa eu quieta aqui, movimento de regressão. Não regressão no sentido de involuir, no sentido de volta um pouco para trás, deixa o mundo quieto lá um pouco, deixa eu ficar aqui comigo mesma, tô precisando visitar esse mundo aqui, essa aventura aqui para dentro. Então, regressão, projeção, e assim a gente vai vivendo. Um período mais para fora, um período mais para dentro. Então, Shakti é pra gente essa energia psíquica. É essa energia do que Freud chamou de libido, Jung chamou de energia psíquica, é essa disposição, essa força, essa vontade. Que tem hora que eu quero fazer mais uma coisa, tem hora que eu me dedico muito à profissão, tem uma hora que eu deixo a profissão meio quieta e eu volto muito para minha família, para minha casa, tem hora que eu olho mais para mim mesma. Então é a energia psíquica que vai me levando para cá, para lá. É Shakti em mim. Então Jung chama de energia psíquica, Freud chamou de libido e o hinduísmo chama de Shakti. Então, Joana diz no livro Despertar do Espírito, capítulo 4, a energia sexual, pela sua constituição íntima, é criativa, não apenas das formas físicas, mas principalmente da expressão da beleza, da cultura e da arte. À medida que é expandida, mais sublime se torna quando direcionada pelo amor. Eu pus essa foto linda desses jovens pintando, né, ou desenhando, não sei o que eles estão fazendo, para mostrar isso, porque o Jung diz assim, a energia psíquica, ela pode ser expressa mais pontualmente, direcionadamente na comunhão sexual, porque tem por objetivo a criação de uma nova vida, mas às vezes eu consigo também expressá-la
em outras formas de criação, porque eu não crio só um filho na comunhão sexual, eu posso criar um projeto intelectualmente, eu posso criar um quadro artisticamente, eu posso criar um livro em termos de ideia, de pensamento, de conceitos. Então, toda vez que a gente lida com criação, às vezes eu vou criar um prato novo na cozinha. Para mim, é como se eu tivesse tido uma relação sexual no sentido de energia psíquica. Porque a energia psíquica ela precisa me dar a sensação de que eu estou criando. E criar, a gente cria jogando bola, porque eu criei uma jogada nova, porque essa jogada nova me ajudou a fazer um gol. Enfim, eu criei um novo percurso no meu jogging, eu fui fazer uma corrida e eu vi um lugar que eu nunca fui. Toda vez que eu uso criatividade, eu estou mexendo com Shakti, com energia psíquica, e isso me faz bem. Por isso que a gente fala para lidar com jovens e com adolescentes, que a gente pode pôr, porque os hormônios estão, né? E eles, naturalmente, vão direcionar, nós, né, quando jovens e adolescentes, vamos direcionar muito para o apelo sexual. Mas quando a gente oferece outras oficinas para os jovens, a gente ajuda eles a relaxar essa energia que está em turbulência por causa das mudanças hormonais e eles conseguem expressar nas artes, na dança, no balé, no hip hop, na pintura, na escultura, no jogo, no futebol, no vôlei, no basquete. Por isso que é importante dar essas oportunidades de criação para os jovens, porque é uma ajuda para eles nesse momento em que a energia está em ebulição. Bom, e no fim, então a gente tem a destruição para gerar a transformação por meio da energia psíquica, do movimento, da transformação, da mudança, e depois a gente chega no final da história, né, que eu chamei aqui de autoconsciência, o resultado da mudança e da transformação. Então, ainda no mesmo capítulo 4 de O Despertar do Espírito, Joana diz: desidentificar-se das sensações, necessidade das coisas, ambições, lembranças do passado, aspirações para o futuro, é viajar para a autoconsciência, distinguindo-se o que se deseja daquilo que realmente se é. O ego não tem desejos, porém o eu não são, ou melhor, o ego é que tem desejos, porém o eu verdadeiro, o self, não são os desejos. Tá vendo como que Shiva e Shakti tem que se combinar? Porque se só Shiva fala, eu quero fazer isso, vamos lá, movimento, ela fica fazendo um monte de coisas e não chega num propósito. Tem que ter, o ego tem vontade, o ego tem desejo, mas tem que ter esse espírito que direciona o desejo para onde é produtivo, para onde está alinhado com o objetivo de vida, com o propósito existencial. Então, o ego, tudo bem que tenha desejos, né? Ele é movimento, é Shakti, mas o eu não são os desejos, né? Shiva é que vai direcionar o lugar. Lentamente vai se conquistando o corpo, orientando seus processos das ocorrências emocionais, ficando-se no centro da pura autoconsciência, né? Então, essa moça linda aí, mostrando o quanto ela está realizada e nos braços dela abertos, né? Ela mostra que assim, eu estou aqui na Terra, eu estou vivendo as coisas da Terra, mas eu sei que a minha verdadeira conexão é lá em cima, né? É o que transcende, é o lado espiritual. Então, eu vou vir para a Terra, eu vou usar o dinamismo, Shakti, o movimento, mas sempre com um propósito espiritual, com Shiva me orientando, né? Com esse direcionamento espiritual. Então, eu aproveito das transformações que a Terra me oferece para evoluir enquanto espírito. Por isso que no Evangelho a gente tem cuidar do corpo e do espírito. Por isso que Jesus falava do juntar tesouros no céu e não na terra. Por isso que Jesus falava, viva aqui, né? Esteja aqui, mas não seja daqui, porque você não é daqui. Então, é a gente juntar os dois âmbitos, né? Tirar proveito da experiência para crescer em espírito. E para a gente terminar, eu deixo aqui uma parábola, né? Tá lá em Lucas, capítulo 14, versículos de 16 a 24, e diz assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Vinde que já está tudo preparado. Aí uns disseram assim: ai, comprei um campo e importa ir vê-lo.
rogo-te que me hajas por escusado. O outro diz assim: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E um terceiro diz assim: eu casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Eles não estão prontos. Então, o que a gente está vendo aqui? No primeiro grupo estão os acomodados. Ai, tá bom aqui na terra, do jeito que tá. Eu estou super curtindo as coisas, as experiências sensoriais. Eu estou aqui na minha casa, com a minha família, nas minhas baladas, nos happy hours. Não que tenha alguma coisa de errado, pelo contrário. Pelo contrário. Mas é quando eu vivo só para isso. O que está faltando? Está sobrando Shakti, porque eu estou fazendo um monte de coisas, comprando e viajando e postando no Instagram e conquistando, enfim. Eu estou com muito movimento, mas falta Shiva, falta um direcionamento. Para que tudo isso? O que você aprendeu fazendo tanta coisa? Quanto que você cresceu escolhendo tudo isso que você tá buscando, né? Então, os primeiros são esses acomodados. Eles não querem transformação. Eles querem ficar lá paradinho, curtindo o movimento, o gás, a energia, Shakti, mas não querem lembrar que são espíritos que precisam de um direcionamento maior, que a vida precisa ter um propósito mais transcendente da matéria, né? E o segundo grupo quer mudança. Por quê? Porque não tá bom. Não é que eu tô lá curtindo uma praia, tá ruim, eu tô cego, aleijado, eu estou pobre, eu estou manco, estou com fome. Tá vendo como a gente ainda muitas vezes precisa do sofrimento para aceitar a mudança que a gente precisa? Então, esses estavam prontos para transformação. Nós aceitamos sair de onde estamos. Nós aceitamos buscar um objetivo. Nós aceitamos fazer o caminho para esse objetivo. Nós aceitamos juntar Shiva e Shakti. Por quê? Porque está muito ruim onde está. Então eu aceito sair daqui para ir tentar outra coisa. Eu aceito destruir a minha situação atual, porque eu não estou gostando dela, para ver se eu consigo dar um movimento e chegar num outro lugar melhor. Às vezes é só assim que a gente consegue unir propósito e energia para transformação. Se tiver tudo bom e o meu espírito tiver, vai, Cris, você precisa ir para aquele caminho, mas está tão gostoso aqui. Eu separo, eu fico aqui vivendo a energia, mas não deixo o self, o espírito, me direcionar para onde eu preciso ir. Então, por isso que a gente, ainda no nosso grau de evolução, precisamos, às vezes, de doença, de problema, porque é o único jeito que a gente vai aceitar sair do lugar, ou seja, destruir, transformar para recriar. Então, atenção com as distrações, atenção com essas coisas, né, do fazer, do conquistar, do aparecer, do curtir, do ter, né, do mostrar, do exibir. Mais atenção, porque nós não somos isso, como Joana disse. Nós não somos esses objetos, essas coisas vão ficar tudo aqui. Nós somos o ser. E o ser tem propósitos muito mais amplos do que conquistar um título, uma casa, uma carreira, um nome, curtidas no Instagram, seja lá o que for. Então eu fico aqui e deixo essa pergunta. Você está pronto para integrar Shiva e Shakti? Você já identificou esses aspectos psicológicos em você? Você ouve o seu espírito e deixa o seu ego trabalhar em concordância com o espírito para executar aquilo que em espírito é preciso que se faça na sua vida? Pensa sobre isso e a gente se encontra na próxima semana. Até mais!